custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Dados levantados pela fintech Superdigital, a partir do uso do cartão de crédito e débito de 700 mil pessoas, mostram que os brasileiros das classes C e D vêm gastando 36% da renda mensal no supermercado. Sobre isso, nós vamos conversar agora com Victor Pagani, supervisor do DIEESE em São Paulo. Bom dia, Victor. Tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Victor, o que é esse dado indicando que a população das classes C e D gasta 36% da renda apenas em supermercado mostra sobre a realidade econômica no Brasil hoje? Bem, Rodrigo, esse levantamento da fintech Superdigital do Santander, que fez uma pesquisa a partir de uma base de dados de mais de 700 mil usuários de cartões de débito e crédito, ele reforça o que outras pesquisas já vêm indicando, né? Então, que há uma queda do poder de compra das famílias no Brasil, né? Então, nós observamos nesse levantamento, né, que há um aumento do comprometimento do orçamento familiar com as despesas básicas, né? Então, que são de supermercado, né, que compromete ali 36% do que é consumido por esses usuários, né? E também com alimentação, restaurante, né, que compromete 11%. Então, se a gente somar o supermercado com alimentação, restaurante, a gente vai ter aí 47% do que é consumido, né, por esses usuários de cartões de débito e crédito, são com despesas de alimentação e produtos comprados no supermercado, né? Em geral, produtos de higiene, limpeza, produtos de uso pessoal, né, mais básicos. Então, a gente nota que há um empobrecimento, né, desses usuários de cartões, que é bom que se diga, são trabalhadores contratados no regime de CLT ou em trabalhos temporários, né, mas são trabalhadores ocupados, né, que pertencem às classes C e D, e diante desse cenário de muita incerteza, né, de instabilidade, a gente vê que a economia não dá sinais consistentes de retomada, a gente vê uma inflação num patamar muito elevado, né, acima dos 10%, e uma inflação que é puxada, sobretudo, pela alta dos preços de combustíveis, de energia elétrica, de alimentos, né? A gente observa também um desemprego, né, com uma taxa muito alta, né, e sem indicação de cair de forma rápida nos próximos meses, né? Isso tudo tira a confiança dos consumidores, né? Então, o trabalhador tem receio de comprar, de consumir, de fazer um crediário, de parcelar uma compra, porque ele não sabe se vai ter o reajuste do salário, se vai permanecer empregado nos próximos meses, né? E somado a isso, nós temos também, nesse fim do ano, início de 2022, um agravamento, né, da pandemia. Então, com o surgimento da variante da Ômicron, né, isso gera ainda mais instabilidade, né? Então, mesmo com o avanço da vacinação, ainda as atividades não estão retomando da mesma forma que se imaginava, né? Então, isso também faz com que muitas das compras sejam adiadas, né, para um momento em que o cenário esteja mais seguro, né, para o trabalhador, para o consumidor em geral.
A pesquisa recente do Diese mostrou um novo aumento na cesta básica em 16 capitais brasileiras, né? E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE mostra que a inflação teve o maior aumento justamente no segmento alimentos no mês de janeiro. São meses já de aumentos seguidos da inflação. Por que o Brasil sofre com essa situação? Quais são as causas desse cenário? Quais são as perspectivas agora? Bem, Rodrigo, a pesquisa da cesta básica de alimentos do Diese, né, mostrou ali uma alta bastante expressiva no preço da cesta básica, praticamente em todas as capitais pesquisadas, né? Aqui em São Paulo, a cesta básica bateu ali os R$ 713, então isso significa que um trabalhador que ganha um salário mínimo, se a gente considerar o valor do salário mínimo líquido, né, já descontado a contribuição para a Previdência Social, ele gasta 63% do salário só para comprar uma cesta básica, né? Então a gente vê a inflação corroendo, né, o poder de compra dos trabalhadores, né? Então a gente vê um aumento do custo de vida que tem um impacto de aumentar a pobreza, né? Porque esse aumento ele atinge sobretudo os trabalhadores com renda menor, né? E isso é decorrência da atual política macroeconômica, né, do governo federal, que a gente sabe acabou com os estoques de regulação de preços de alimentos, né? Então a gente tem o governo tem feito política para beneficiar apenas o agronegócio, né, e o setor exportador, né, do agronegócio, e não fomentado, né, a agricultura familiar, que é quem produz a imensa maioria dos alimentos que a gente consome, né? Então isso é decorrência de uma política econômica adotada pelo atual governo, que na prática está dolarizando o preço dos alimentos no Brasil, né? E com impactos sociais, né, humanitários muito grandes aqui, né? Então a gente vê o aumento da pobreza, né, a volta, né, de índices cada vez maiores de insegurança alimentar, de fome, né? E claro que isso, como o levantamento feito pela fintech do Santander aponta, reduz o consumo, né? Então as pessoas ficam sem confiança para consumir, né? As pessoas, mesmo quem está empregado, tem uma renda regular, não quer se endividar, né? Porque não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Para piorar esse quadro, Rodrigo, a gente está vendo a alta da taxa de juros, né? Então, alguns setores, né, como parte da indústria, construção civil, que estavam com uma atividade mais aquecida, tendem também a desacelerar, né, essas atividades por conta do aumento da taxa de juros, que encarece o crédito e deve impactar negativamente, aí, sobretudo no setor da construção, né, no financiamento imobiliário. Ontem o Copom teve uma nova reunião e apontou uma preocupação com a PEC dos combustíveis, né, que visa desonerar de alguma forma a produção, a revenda de combustíveis, de forma a baixar o preço e com isso tentar reduzir um pouco a inflação. O Copom avalia que isso no curto prazo pode ter um efeito redutor, mas que no longo prazo a conta chegaria e que haveria um aumento mais significativo na inflação. A gente está numa situação realmente que é impossível reagir a essa inflação, Victor? Ou as políticas que o governo está propondo é que são inefetivas para fazer isso? O que a gente poderia fazer para tentar reduzir a inflação? Bom, o governo, né, o Banco Central está fazendo uma alta
bastante intensa, né, da taxa de juros, né? Porém, quando a gente olha os dados da inflação, a gente observa que nós não estamos tendo uma inflação de demanda, né? E acho que esse levantamento feito pela fintech do Santander comprova isso, né? Então, na verdade, tem uma queda do consumo, né, nesse mês de janeiro. Então, não é que tem um excesso de demanda e isso está provocando a inflação, né? A gente olha que o que tem mais impactado na inflação são os chamados preços administrados, monitorados, né, que são aqueles preços regulados pelo governo, né? Então, combustível, energia elétrica, né, e outros itens, né, como alimentação também, que acelerou agora no último mês. Então, precisaria ter uma política de calibrar esses preços, né? Então, mudar a política de preços da Petrobras, né? E suavizar essas altas, né, que têm ocorrido nesses últimos meses, né? Então, essa seria uma das alternativas. E a outra é que eu mencionei de reconstituir os estoques reguladores de preços de alimentos, né, e incentivar a agricultura familiar, né, para que a gente tenha mais terras produzindo os alimentos do consumo diário dos brasileiros, né? Então, a gente tem hoje cada vez uma quantidade maior de terra sendo utilizada para a produção de soja e de outros produtos para exportação, em detrimento da produção de arroz, de feijão, dos produtos básicos, né, consumidos aqui no Brasil. É sempre importante lembrar, como você comentou agora, que não é o agronegócio que alimenta a população, né? No geral, é o pequeno produtor rural que está produzindo, né? São terras da reforma agrária que fazem o alimento que chega na feira, que chega no mercado. O agronegócio ele produz para exportar, ele não produz para alimentar a população, né? Vitor, quero agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom dia para você. Eu que agradeço, Rodrigo. Bom dia. Conversamos aqui com o supervisor técnico do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani.